Passa então para mim, nessa aí, pode passar, João. Pode passar o próximo. Deu certo? Eu acho que é a distância, não é? Não está indo não. Lá de perto vai? Então vai passando manualmente mesmo. Vai lá, João, passa um pra gente, por favor. Nós paramos aí? As referências ali embaixo. Isso. Nós falamos. Certo. Ezequiel, Isaías e Apocalipse 12. Eu comecei a falar com vocês sobre o mundo habitável. Comecei a falar? Não, deu uma pincelada para essa aula. Então, é aqui que eu estou tentando puxar na minha memória. A minha anotação aqui diz que eu não comecei a falar. Isso que eu queria. Não, deu uma referência para essa aula. Então nós iríamos de fato começar falando sobre isso. Então, ok. Então vamos lá para o mundo habitável. Vamos deixar essas referências na tela para vocês poderem ter essas referências, mas só para recapitular, tá bom? Recapitulando aqui, ó. Eu estava ensinando vocês na aula passada. A terra era sem forma e vazia? Já aprendemos aqui biblicamente que não. Mostrei para vocês, em primeiro lugar, o texto do profeta Isaías 45:18, dizendo que não criou a terra vazia. Só que aí tinham duas considerações importantes. A primeira, Deus não criou ela vazia. Segundo, Deus não criou ela sem forma. E terceira, Deus a criou para que fosse habitada. Trabalhamos todo esse aspecto textual e fomos novamente para Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E na parte que a terra era habitada, eu mostrei para vocês quem habitava essa terra. E aí fomos direto para as duas grandes teorias. Tá? Quais são as duas grandes teorias? Da terra ter se tornado sem forma e vazia. Vocês se lembram que o texto do Gênesis, no original, não está dessa forma que nós temos na nossa Bíblia em português, que a terra era sem forma e vazia. Mesmo essa gramática nossa já pressupõe que se ela era, nem sempre foi. Tranquilo? Já dá esse entendimento. Porém, se você lê esse texto no original, a clareza é muito maior. Por quê? No original dizia: a terra se tornou sem forma e vazia. Ora, se ela se tornou, nem sempre foi. Ok? E aí eu apresentei a vocês alguns argumentos gerais que nós chamamos. Quais são os argumentos gerais, Thiago? Primeiro, Deus criou alguma coisa imperfeita? Deus criou alguma coisa ruim? Deus faz testes. Vou testar para ver se essa terra é boa. Vou arriscar. Não, vou apostar nessa terra. Deus não arrisca. Como disse Albert Einstein, Deus não joga dados. Deus não vê se vai dar certo. Né? Ele fez a terra como tudo que ele fez, no final de ter concluído aquela sua criação, a Bíblia diz assim: e viu Deus que era bom. A palavra hebraica é tov, muito bom. E viu Deus que era muito bom. Tov, muito bom. Porque só a terra ele criou um caos, vazia, sem forma, sem habitação. Não faz sentido. Então eu mostrei para vocês argumentos que nós chamamos de gerais, e o argumento principal nosso, naturalmente, que é o argumento bíblico. E aí nós fomos para as duas grandes teorias de que a terra se tornou sem forma e vazia. A ciência diz que um grande terremoto aconteceu na região do México e tornou essa terra o caos de Gênesis 1 e 2. A outra teoria é a queda do luzeiro, né? A queda de Lúcifer,
com a terça parte dos anjos, e aí nós fomos para as referências de Ezequiel, lemos ali Ezequiel para entender. Também o profeta Isaías e um texto de Apocalipse. E aí a gente começou a pensar, existiria alguma coisa antes do Gênesis 1 e 1? Foi a reflexão e algumas outras provocações que nós fizemos. Então vamos lá, ver se existia, e se existia o que existia, né? E se existia alguma coisa, como era, como foi, e o porquê que foi. Que a gente trabalha com a primícia aqui. Se existiu alguma coisa, Deus não faz nada por um acaso, ou faz? Não, então tinha um propósito. Qual o propósito? Nós veremos aqui, tá bom? Vamos lá? Primeira coisa que eu digo a vocês. Hoje, quando a igreja ela louva, quando ela adora ou quando ora, ela produz incenso. Eu já vou mostrar pelo menos 2 textos bíblicos para vocês provando isso. E esses incensos são levados pelos anjos até o altar de Deus, até o trono de Deus, e são trocados, repito, são trocados de hora em hora. Vamos para o texto bíblico? Primeiro texto, Salmos 141, versículo 2. Quem encontrar primeiro, lê para a gente, e aí eu vou pedir a gentileza de você colocar aí uma força na leitura, para poder pegar no microfone e ficar bom para quem vai assistir a gravação posteriormente, tá bom? Quem lê bem forte aí pra gente? 141, versículo 2. Que a minha oração seja colocada diante de ti como incenso, e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Pronto, já temos um texto que nos prova exatamente a colocação que eu fiz. Que quando a igreja ela ora, ela louva ou ela adora, isso é um incenso, produz um incenso, e esse incenso é levado até Deus pelos anjos, depositado em seu trono e trocado de hora em hora. Vamos agora para um texto de Apocalipse capítulo 8 e versículo 3. Apocalipse 8 e 3. E vejo outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Então o que esse anjo fez? Levou as orações dos santos como incenso e as depositou no altar de Deus, ok? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Esse luzeiro que nós vimos na leitura que nós fizemos na aula anterior de Ezequiel capítulo 28, o Lúcifer, lá no texto de Ezequiel, coloca pra gente novamente a referência de Ezequiel 28, já que a gente está conseguindo ter esse recurso. Vamos lá, Ezequiel capítulo 28, vamos novamente nos atentar para essa leitura, tá? E depois eu volto aqui para a explicação. Consegue colocar? 28, capítulo 28, vai abrindo aí na sua Bíblia, por gentileza. Pode projetar do 1 em diante. Vamos lá. É do 13 ao 19. Vamos fazer o seguinte, para ganhar um tempo aqui, vamos ler exatamente do 13 ao 19. Mas é uma leitura que eu recomendo muito. Inclusive na aula passada nós tivemos uma leitura um pouco mais tensa. Vamos lá. Apesar disso, ainda 28, João, aí está o 20. Vamos lá. Ezequiel 28. Isso, foi o 13 agora. Vai passando aí até chegar ao 13. Vai lá. Isso. Você vivia na onde? No Éden. Você vivia, está falando você quem? O luzeiro. E nós vamos ver isso fácil aqui. Fácil no contexto.
Então vamos lá, você vivia no Éden, no jardim de Deus, suas roupas eram enfeitadas com toda espécie de pedras preciosas. Aí vai falar uma série de pedras preciosas aí. Nós lemos. Aí o que eu ensinei vocês? Que a terra de Gênesis 1 e 2, né? Isso tudo aqui, ó, que era encontrado fácil na superfície, hoje você tem que procurar muito, tem que cavar muito. Por quê? As duas teorias, ou do terremoto, ou da queda do luzeiro com a terça parte, removeu tudo que estava na superfície e foi para baixo da terra. E aí a terra se torna sem forma e vazia, ou seja, um caos. Ok? Vamos ficar aqui por enquanto. Você estava no Éden. Foi nesse Éden, eu vou repetir. Foi nesse Éden que Deus colocou o luzeiro. Que Deus colocou Lúcifer. Ok? É nesse Éden que eram produzidas as chamadas pedras afogueadas. O que são, Tiago? As pedras afogueadas. As pesquisas que eu pude fazer, o que mais se aproxima dessas pedras afogueadas hoje, para você entender, são materiais com potência nuclear. Urânio, por exemplo, material que possui uma energia muito forte. É o que mais se aproxima a essas pedras afogueadas. Segundo, para o que serviam essas pedras afogueadas produzidas nesse Éden, onde Deus colocou o luzeiro? Essas pedras afogueadas eram levadas até o trono de Deus, depositadas no trono para que o trono de Deus se movesse. Essas pedras eram o combustível, se é que a gente pode dizer assim, a energia que movia o trono de Deus. Deu para entender até aqui? Então o luzeiro era o responsável por esse Éden, por esse monte de Deus, era um monte de Deus chamado Éden. Imagine um monte, de fato uma montanha, e no pé dessa montanha o chamado Éden. Eram produzidas essas pedras afogueadas que o luzeiro era responsável de, inclusive, levá-las até o trono de Deus. Tá? Então, o luzeiro, o texto de Ezequiel vai nos explicar o que aconteceu nesse Éden. Vamos continuar lendo, tá? Bem devagar. O meu ímpeto é ir explicando um pouco mais rápido, mas eu vou pausado aqui. Se eu estiver indo de maneira muito acelerada,